Eu me chamo Silvânia Branco Barbosa, tenho 42 anos e hoje vou contar a minha história. Aos 10 anos eu conheci Jesus, fui para a igreja, conheci a Igreja da Paz e conheci a Jesus Cristo através de uma célula que tinha perto da minha casa. E nesse meio período a gente toda a nossa família começou a ir para os caminhos do Senhor, Todos foram ganhos de um por um, menos o meu pai, que não aceitava nós termos virado cristão. E nesse meio tempo a gente viveu uma vida meio conturbada, porque ele não aceitava e a gente tinha que ir para a igreja escondido. A minha mãe, a gente ia para os cultos e a gente tinha que chegar sempre antes dele voltar para evitar as brigas e as confusões. E nesse período teve muitas coisas que aconteceram dentro da nossa casa, devido a gente ter virado cristão. E aos 18 anos eu me afastei da igreja. Todos nós, no caso, meus irmãos, minha mãe, a gente saiu da igreja e a gente foi viver uma vida no mundo. A gente foi conhecer as coisas do mundo, os prazeres do mundo. E mesmo assim, mesmo a gente estando vivendo aquela vida, eu sentia aquele grande vazio dentro de mim, Eu sabia que eu tinha que voltar para Deus, eu sabia que Deus me chamava e que Deus, o que Ele tinha para mim era muito melhor. E aos meus 23 anos, eu conheci meu esposo. Conheci meu esposo e a gente foi morar junto. E foi assim um momento meio que difícil, porque eu tinha trazido muitas coisas da minha casa, muitos traumas. E quando a gente foi morar junto, a gente foi viver uma vida de casal, eu não entendia, que a minha vida com ele já tinha mudado. Que eu já estava vivendo uma vida de casal, eu queria ainda viver uma vida que não me pertencia mais. E isso teve um grande impedimento na nossa vida de crescer, tanto na minha quanto a dele. E nesse meio tempo eu decidi voltar novamente para a igreja, Eu já tinha um filho, tive o meu primogênito, e eu decidi voltar para a igreja. Só que quando eu voltei para a igreja, eu achava que eu tinha que ganhar meu marido na força do braço. E não era assim, Porque é Deus que transforma. Então Deus, Ele teve que primeiro fazer uma mudança em mim. Ele teve que primeiro me limpar de dentro para fora, para que eu pudesse mostrar para Ele a mudança. E através disso, Ele desejar ter esse Deus que eu queria. E foi um processo muito longo mesmo. Foi um caminho assim meio que muito conturbado, no nosso casamento. Mas aí voltei a frequentar uma célula, Aí tive mais 2 filhos, 2 meninas. Mas mesmo assim eu continuava andando para a igreja com as minhas filhas, E com aquele desejo de que meu marido também seguisse. Porque toda vez que eu chegava na igreja, eu via as famílias reunidas, E eu sentia aquele desejo da minha família estar ali. E foi assim, foi anos muito difíceis. Então no período da pandemia, a célula que eu frequentava, ela acabou, Ela não foi para frente. Devido à situação que teve, foi esfriando, as pessoas se afastaram. Ela acabou, não teve mais. E em 2023, eu senti essa vontade de frequentar. Nós ficamos acho que uns 2 ou 3 anos sem frequentar uma célula, eu e meus filhos, Meu marido, ele não ia, porém ele nunca me impediu, Ele me levava para a igreja, ele ia me buscar, ele levava meus filhos quando tinha alguma coisa na igreja, mas ele não queria frequentar, Ele dizia assim que ele não precisava mudar de religião, ele tinha Deus na vida dele. E foi assim um período bem complicado na nossa vida. Mas a gente conheceu uma família, A família da irmã Rosalena. E essa família deu tudo de si para nós,
E meu marido começou a frequentar as células, a gente começou a se envolver. E a gente começou a querer mais e mais de Deus, né? Então meu marido ele começou a ver mudanças na minha vida, na vida dos meus filhos. E ele teve o desejo de frequentar a célula conosco. E a gente ficou nessa célula durante 2 anos, né? Frequentando, sendo ministrado, sendo ajudado. E resolvemos fazer o discipulado, que era uma das questões que eu não queria, né? Porque eu tinha muito medo de falar das coisas, eu tinha muito medo de falar da minha vida, né? Da minha vida pessoal para as pessoas, porque eu achava assim que todo mundo... Eu tinha passado por tanta coisa na minha vida que eu achava assim que se eu fosse contar para uma pessoa, ela ia falar para outra, ia espalhar, né? Então eu evitava. E todas as vezes que alguém me oferecia um discipulador, eu sempre dizia não é o momento. Só que aí eu sentia essa necessidade, né? Necessidade porque eu precisava de ajuda. Porque mesmo estando na igreja, mesmo meu marido já frequentando a igreja, ainda tinha muitas coisas que precisavam ser quebradas. E nesse meio tempo, né, depois da pandemia, eu tive uma crise de pânico. Eu nem sabia o que era. Dentro de um banco, eu tive uma crise de pânico muito grande, eu achava que eu ia morrer. E desse período para aí foi só a tristeza, né? Que depois veio a depressão. Eu tive que lutar muito pela minha vida, porque todos os dias que eu acordava, eu sentia vontade de morrer. Mas eu olhava para meus filhos, eu olhava para meu marido, e eu pedia muita força de Deus. Muita força, muita ajuda de Deus mesmo, para Ele me ajudar a vencer, né? Porque eu creio assim que Deus, para Deus te usar verdadeiramente, Ele precisa quebrar tudo aquilo que estava escondido, né? Eu achava que estava tudo resolvido pelo fato de eu estar na igreja, pelo fato de eu estar sendo discipulada, pelo fato de eu estar numa célula. Mas não estava. Tinha muita coisa que precisava vir para fora, né? Tinha muita coisa que Deus precisava tratar dentro de mim, no meu psicológico, nas minhas emoções, até para eu poder romper os caminhos do Senhor, né? E como eu falei, eu conheci essa família. Minha discipuladora, ela me ajudou muito, 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 né? Pagou um preço muito alto por mim. E hoje em dia, para honra e glória do Senhor, Deus me libertou da ansiedade, da depressão. Aquele vazio que eu sentia dentro de mim não existe mais. Foi preenchido todo por Deus, né? A minha casa hoje é uma célula. Tem uma célula na minha casa. Nós temos há 10 meses uma célula na nossa casa e tem sido momentos maravilhosos, né? Meus filhos todos envolvidos, meu marido envolvido na célula. E isso tem sido tão bom, porque são coisas assim que eu orei muito, pedi muito, muito, muito para Deus. E eu tô vendo Deus hoje cumprir tudo aquilo que Ele tinha prometido para mim. E eu só agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que eu sei que Ele ainda há de fazer na nossa vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, né? E eu sei que ainda tem muita coisa boa. A tristeza, ela não existe mais, a angústia não existe mais, hoje em dia é só alegria, né? A paz do Senhor, ela tem envolvido a nossa casa, envolvido a nossa família e tem trazido algo muito bom, que é a presença do Senhor. E eu creio que ainda tem muita coisa por vir. Uma palavra que eu poderia dizer para Deus hoje era gratidão por tudo que Ele fez por mim, né? Porque eu não merecia, eu era uma improvável, né? O inimigo, ele tentou tirar minha vida muitas vezes. E mesmo assim, Deus nunca deixou eu desistir. Ele sempre colocava alguém no meu caminho para me ajudar. Ele sempre mostrava para mim que eu poderia vencer, que eu poderia sair daquilo, né? Foram 5 anos dentro de uma depressão. 5 anos dentro de uma tristeza infinita, onde eu não via esperança para nada, onde eu não via alegria, onde eu acordava todos os dias. Eu literalmente achava que naquele dia seria o meu último dia. E Deus, Ele foi tão bom comigo, que Ele colocou essas pessoas para me ajudar. E hoje, se eu estou aqui, é porque alguém pagou um preço por mim, né? E a palavra que eu tenho hoje para Deus é só gratidão. Sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que eu sei que Ele ainda há de fazer na minha vida, na minha casa e na minha família. E essa é a minha história.